Olá, eu sou Roberta Lordelo Lobo, eu sou endocrinologista, atuo na coordenação de apoio à rede no CEDEBA e vou apresentar aqui a videoaula sobre a educação para o diabetes tipo 1 na atenção primária, manejando situações de hiperglicemia e hipoglicemia. Bem, inicialmente eu vou comentar sobre a importância da assistência compartilhada entre a atenção básica e a especializada. A pessoa com diabetes tipo 1, ela tem uma doença com que ela vai precisar conviver ao longo da vida. Normalmente, ela se instala numa faixa etária jovem, na infância, adolescência, adulto jovem, com risco ao longo da vida de se instalar em complicações agudas e crônicas. Ela precisa do acompanhamento numa atenção secundária, com endocrinologista, equipe multidisciplinar, podendo ser uma policlínica ou o CEDEBA, né, que é um critério de encaminhamento, e ele precisa manter a sua assistência integral, né, individualizada, e também no âmbito, né, mais próximo do seu domicílio, da sua região, né, de residência, com a atenção primária. E ambos devem colaborar com a educação em saúde, que é um dos aspectos mais importantes e que podem impactar muito na taxa de complicações dessa pessoa em acompanhamento, tá? Então, chamar a atenção tanto da importância da educação, quanto a importância do atendimento compartilhado entre esses dois níveis de assistência. E aí, feita essa introdução, que eu vou colocar aqui alguns slides sobre isso, eu vou trazer quais são os temas mais importantes que são abordados, né, na atenção especializada para educação, que passa, né, como monitorização glicêmica, uso apropriado dos medicamentos, e o que vamos tratar mais especificamente, que é a condução das situações de hiperglicemia e hipoglicemia. Essas atividades de educação podem ocorrer tanto individualmente, como em grupos, como em salas de espera, e, como eu já havia comentado, né, devem acontecer tanto na atenção especializada, como na unidade de saúde. Bem, iniciando, temos que ter em mente que a pessoa com diabetes tipo 1, ela tem uma condição em que o déficit de insulina, a produção do seu corpo é muito baixo ou completamente ausente. Então, ele vai ter o risco da hiperglicemia crônica, né, o risco das complicações crônicas, como em todo diabetes, mas ele também vai ter uma propensão a situações agudas graves, né, de forma mais específica, que é em qualquer situação de deficiência de insulina, em que ele, por exemplo, faz uma interrupção do tratamento, como uma falta de insulina relativa, em que o organismo, né, tem uma condição de estresse agudo, ele é mais propenso a uma situação de hiperglicemia acompanhada da cetoacidose, né? Então, na falta da insulina, há também a produção de corpos cetônicos. Essa situação de cetoacidose é um quadro grave, em que há distúrbio hidroeletrolítico, acidose metabólica, com consequência em disfunção, né, de múltiplos órgãos, podendo haver uma insuficiência respiratória, né? Existem diversos mecanismos possíveis de complicação e morte numa situação de cetoacidose. Bem, essa situação faz também com que atuações simples que possam evitar essa deficiência de insulina aguda, né, como a interrupção de tratamento, como o tratamento precoce de uma doença, né, comum do dia a dia, podem evitar essas complicações sérias, né, que podem, inclusive, levar à morte nessa faixa etária mais jovem. Pode prevenir também as perdas econômicas, né, de dias produtivos, prevenindo também dias de internação. Então, o impacto que essas intervenções simples, especialmente as de educação, podem impactar em taxas de internação por hiperglicemia, por cetoacidose, por hipoglicemia grave, e reduzir o risco, né, dessa complicação aí tão
temida, que seria o óbito. E aqui eu gostaria de listar e relembrar essa atenção integral que o indivíduo vai receber aí na atenção primária. Essa educação para o autocuidado em diabetes, né, relembrando que é algo que deve ser sempre reforçado, avaliado se está sendo compreendido, colocado em prática, e aí no âmbito, né, do domicílio deles, o contato que se tem com essa equipe da atenção primária propicia muito, de forma mais adequada, se verificar realmente qual o nível de compreensão e o nível de adesão ao que tem sido passado. Isso nós vamos falar aqui, que trazemos a educação em termos de correção de hipoglicemia, hiperglicemia, mas é muito amplo, né? Quanto também armazenamento, como que está aplicando a insulina, a importância de fazer a monitorização glicêmica, construir seu mapa para também levar para o seu atendimento. E fora da educação em diabetes específico, né, a atenção integral que tem sido feita, né, pela atenção primária da contracepção, planejamento de gestação das mulheres, a imunização é orientada, né, em todos os níveis de assistência, e a prática, né, ocorre realmente aí no posto de saúde. Quanto ao direito, né, de acesso aos insumos para aplicar insulina e medir a glicemia, isso deve ser orientado também, né, em todas as instâncias, verificado se está efetivamente ocorrendo, quais são as dificuldades para que isso aconteça aí no município. Essas orientações devem ser de competência, né, de todos que estão acompanhando a pessoa com diabetes tipo 1. O atendimento especializado, né, ele também tem direito, é o critério de acompanhamento, né, com endocrinologista, e ele pode ser encaminhado ao CEDEBA através de uma teleconsultoria, e para o acesso a essas terapias e consultas, se ele mora, né, muito distante do local, ele conhecer também que tem direito a algum recurso, né, algum subsídio pelo Estado, como a TFD, por exemplo. Então, relembrando aqui, eu já tinha comentado no outro slide, essas condutas de educação vão prevenir essas intercorrências agudas e as crônicas. E continuando aqui a lista, né, finalizando esse slide, a lista de atuação, a avaliação clínica dos pés, né, tem sido muito fomentado, né, como saúde pública, é uma avaliação de baixa complexidade, através de uma inspeção, de uma palpação, podem se detectar, né, todos da equipe, mas habitualmente também a equipe de enfermagem, detectar essas lesões pré-ulcerativas, uma calosidade, uma rachadura, um fluxo vascular reduzido, né, um pulso pedioso reduzido, um aspecto, né, de pé neuropático, pela descamação, pela coloração, e pode-se dar instruções, né, educativas de inspeção, calçado apropriado, corte de unha, que pode impactar muito numa complicação muito incapacitante e mutilante, né, impactante, como a amputação. E aqui trazer especialmente para os médicos, né, da atenção primária, que o tratamento de qualquer doença aguda, né, intercorrente, de baixa complexidade, qualquer processo infeccioso, traumático, de desidratação, o uso de algum medicamento que seja necessário, que pode impactar na glicemia, esse acompanhamento próximo, essa intervenção no momento apropriado, que é de competência da atenção primária, que ele tem mais acesso, né, pronto, pode se feita, né, adequadamente, em tempo propício, contribuir para reduzir o risco dessas complicações agudas que estamos tratando aqui, né, graves. Outra atuação do médico seria no caso de uma hipoglicemia grave ou recorrente, em que não se detecta uma causa, né, pronta, assim, de fácil visualização e correção,
ele está tendo e não se sabe bem o motivo, é aconselhável que seja orientado a redução da dose total de insulina, reduzindo o risco dele ter novamente um quadro de hipoglicemia grave. Numa situação também de uma hiperglicemia sustentada, em que não se tem uma causa ainda também conhecida, ele pode orientar uma dose de correção, né, o uso da insulina rápida, de uma forma mais assertiva, né? Isso pode ser modificado também até a avaliação do especialista. E lembrando que o acesso à orientação do endocrinologista está disponível a qualquer momento pela teleconsultoria, né, especializada, quando for necessário. Bem, e aqui vamos ao tema, né, que é abordado nas atividades de educação. Sempre devem ser periodicamente checados, né, a compreensão, se está sendo utilizado no dia a dia para a capacidade dele detectar que está tendo um evento de hipoglicemia ou uma hiperglicemia. Quanto à hipoglicemia, os sintomas, né, que são adrenérgicos, são muito típicos, em geral, são fáceis, né, de serem reconhecidos no indivíduo jovem, o tremor, a taquicardia, com sudorese, fome aumentada, né, e pode haver também palidez. Os sintomas neurológicos, a confusão mental, a fala arrastada e a irritabilidade. Nos casos graves, ele vai requerer, para se tratar, uma ajuda, né, de uma terceira pessoa, à perda de consciência. Aqui se instala a hipoglicemia grave. Sintomas menos típicos, ele também deve estar atento, né, cada indivíduo reage de uma forma, a cefaleia, formigamentos, pesadelos à noite, sono agitado, podem ser também indícios de uma hipoglicemia. A hiperglicemia. Gostaria de lembrar que esses sintomas são mais típicos num diagnóstico recente, né, em que abre um quadro súbito de hiperglicemia, e mais comum nos indivíduos que vêm mais bem compensados e têm alguma intercorrência que faz ela elevar. Naqueles que têm hiperglicemia crônica, né, uma má adesão, por exemplo, ao tratamento, os sintomas tendem a ser menos exuberantes, que são a sede e a fome aumentado, né, a poliúria, a polidípsia, polifagia, com perda de peso, a urina, né, que eu já tinha aqui comentado, a visão turva e boca seca, né, sintomas de desidratação, assim também como a tontura. E alguns sintomas mais típicos da presença dos corpos cetônicos, né, como a falta de ar, o hálito com odor de fruta, náusea, vômito e dor abdominal. A fadiga, nas duas situações, né, de hiperglicemia, de cetoacidose, podem estar presentes. A educação, né, passa também por orientar o gerenciamento da sua glicemia capilar. Tanto orientar como ele deve adquirir, né, as medidas de glicemia, como ele deve fazer isso de uma forma sistemática. A maioria das pessoas com diabetes tipo 1 vão ser orientadas a medir pelo menos antes das refeições principais, para usar, né, sua insulina da refeição, que é a prandial, e a insulina de correção, ambas, né, insulina rápida. Vamos ter que trazer para ele quais são os ganhos, né, qual o papel, a importância da construção do mapa glicêmico, né? Através dele, vamos identificar qual o seu padrão, né, de glicemias, oscilações. Vamos mais facilmente identificar em determinados horários em que ocorra hipoglicemia ou hiperglicemia, se isso ocorre de forma sistemática, vamos poder ir em busca, né, dos fatores que podem estar ocasionando isso. Quando for proposto uma mudança do plano terapêutico de alimentação, atividade física e medicamentos, pode-se avaliar o impacto da intervenção, identificar se há necessidade, né, de mudar essa intervenção, para essas situações especiais, dias de doença, alguma alteração, desafio de estresse emocional, identificar também situações que precisam ser tratadas, também dá uma questão, assim, de segurança, né, é bom para a questão psicoemocional, ele está sempre
sabendo relacionar se o que ele sente tem a ver com a glicemia ou não, e favorece muito a adesão ao tratamento, né? Também a compreensão do que se passa com o seu corpo, com a doença. Bem, muito importante, né, que a equipe de saúde esteja aí buscando, conhecendo, para estar detectando quais são as causas, né, de hipoglicemia e hiperglicemia. As causas mais comuns no dia a dia de hipoglicemia é uma refeição ou um lanche que tenha menos carboidrato do que o seu dia a dia, né? Principalmente para quem usa uma dose fixa de insulina rápida na refeição. Então, ele tem ali calculado, né, uma quantidade de insulina para a quantidade de carboidrato que ele consome, e se ele faz uma quantidade menor, pode haver aí um excesso, né, naquele momento da insulina, propiciando a hipoglicemia. Atividade física extra, né? Muitas vezes ele se envolve na sua atividade lá de trabalho, de lazer, e é muito comum, junto com esse envolvimento, em que vai exigir mais, né, um aporte maior ali, a glicemia vai aumentar mais naquele momento, e é comum eles também esquecerem, atrasarem a refeição. Pode ser por uma medicação que ele esteja usando temporariamente, como, por exemplo, corticoide, omissão de refeição, pode ser uma causa. A ingesta de bebida alcoólica, que também muitas vezes é acompanhada de atraso ou refeição menor que é habitual. E também podem acontecer erros na aplicação da insulina, na preparação, o erro da dose, como também pode estar naquele momento ter uma prescrição que para aquela situação, né, nova não está ajustada realmente, pode estar excedendo a quantidade que ele precisa. E a hiperglicemia, muitas coisas aqui, né, ao contrário, seria a dose insuficiente de insulina, que também pode ser por erro, e também podem haver fatores que fazem com que ele não aplique insulina. Isso aí é o que mais a gente deve estar buscando, é muito comum. As causas são inúmeras, né, dificuldades financeiras, mitos, crenças, medo de hipoglicemia, tudo isso os grupos de educação devem estar buscando, né, como causas. O excesso de carboidrato na alimentação, que pode ocorrer, né, de forma sistemática, por um hábito cultural ainda não corrigido, como em situações especiais, né, de viagem, de festa. O sedentarismo propicia. Já comentamos o papel das doenças agudas, né, o estresse emocional, processos infecciosos, o efeito colateral de medicação. A equipe deve ter conhecimento e estar buscando identificar causas de hipoglicemia e hiperglicemia. Bem, causas de hipoglicemia é comum ter uma refeição ou lanche menor que a quantidade habitual de carboidrato. Isso principalmente para quem usa a dose fixa de insulina rápida na hora da refeição, ela é uma dose que está programada para uma quantidade de carboidrato habitual. Quando ele gera uma quantidade menor, aquela dose pode ficar excessiva e causar hipoglicemia. Uma atividade física extra, né? Às vezes ele se envolve numa atividade de lazer, uma atividade de trabalho, isso demanda, né, mais, né, pode haver uma hiperglicemia. Vamos ver aqui as causas de hipoglicemia e hiperglicemia, que a equipe de saúde deve estar ali buscando identificar. Causas de hipoglicemia. Uma refeição ou lanche menor, com menor quantidade de carboidrato do que está programado, né? Principalmente se ele usa a dose fixa de insulina rápida antes da refeição. Então, se ele ingere uma quantidade menor do que o de costume, isso aumenta o risco dele ter a sua hipoglicemia. A atividade física extra, ele vai gastar, né, maior consumo ali energético da glicemia e comumente atraso, né, do horário da refeição. Isso também é uma causa comum. Alguma medicação que pode ser prescrita, né, que esteja associado à redução da glicemia,
omitir refeição, ingerir bebida alcoólica. Também é comum esse hábito, principalmente quando há o excesso, vir com refeição menor que o habitual, ou não, realmente não se alimentar, e também podem haver erros na aplicação da insulina, na compreensão da dose, o excesso da insulina é causa de hipoglicemia. Em alguns momentos, a prescrição também pode estar com a dose excessiva para a situação daquele indivíduo, né, naquele momento. O excesso de insulina, por exemplo, pode acontecer numa situação de perda de peso, né, por diversas causas, ela pode ficar temporariamente excessiva e precisa ser ajustada. Quanto à hiperglicemia, temos aqui as situações ao contrário, né, a dose insuficiente da insulina, por erro de dose, né, por uma situação que ele está ali comendo a mais do que o habitual também, e a omissão na aplicação da insulina também é algo frequente, principalmente ali nos indivíduos jovens, pode estar associado a barreiras, né, da questão emocional de aderir ao tratamento, o medo de uma hipoglicemia, ou outras dificuldades, né, na compreensão de crenças, o excesso da alimentação associado ao sedentarismo propicia, né, o aumento da glicemia, as situações agudas de doença intercorrente, infecção ou estresse emocional, efeito colateral de medicações, né, uma muito comum é o corticoide, né, que pode precisar ser usado em processos virais, afecções respiratórias, e pode transitoriamente aumentar, assim como nas mulheres podem acontecer flutuações hormonais com hiperglicemia durante o período menstrual. Bem, outra informação importante é o tratamento adequado da hipoglicemia. Então, deve ser identificado que nível de hipoglicemia ele apresenta, sendo o nível 1 abaixo de 70, mas acima de 54, o nível 2, as glicemias abaixo de 54, e o nível 3 é quando ele apresenta alteração do nível de consciência. Fica sonolento, desacordado e precisa de auxílio para fazer o tratamento. As atividades de educação devem informar a regra do 15. 15 gramas de carboidrato para tratar a hipoglicemia e checar a glicemia a cada 15 minutos. Ao se checar com 15 minutos, pode-se repetir a mesma regra, mais 15 gramas de carboidrato, checar depois de 15 minutos, até que a glicemia esteja acima de 70, que é uma faixa segura. E deve ser sempre trazido na informação de forma ilustrativa, cartazes pela unidade de saúde, e também, né, na educação em grupo individual, que essa quantidade corresponde a uma colher de sopa de açúcar ou de mel, um copo de suco de frutas, 3 balas macias ou um copo de refrigerante não diet. Se for detectado a hipoglicemia sabidamente abaixo de 54, pode ser orientado o dobro, né, 30 gramas de carboidrato. Mas também informar que mesmo sem o aparelho glicosímetro em mãos, na presença de sintomas, deve-se instituir esse tratamento. O tratamento da hipoglicemia de forma apropriada, também com medidas preventivas, né, evitando com que ele ocorra de forma frequente ou grave, impacta muito na qualidade de vida e também risco, né? Porque o impacto psicológico é muito importante na hipoglicemia, pode ocasionar uma situação de medo da hipoglicemia, com piora, muitas vezes, da adesão ao tratamento, e prejuízo também, né, à saúde emocional. Pode prevenir o impacto, né, na produtividade social e econômico, e sequelas decorrentes de acidentes, que inclusive podem ser graves, né, sequelas neurológicas, o declínio cognitivo associado também a hipoglicemias recorrentes ou graves. E as situações, né, mais letais, que também podem, infelizmente, estar associadas a coma, o coma e o risco de morte.
Eu trouxe para consulta, tá? Não é pertinente aqui aos grupos de educação, mas vocês podem ter disponível na unidade para a equipe de saúde um fluxograma que o CEDEBA disponibilizou, né, na sua página, para como tratar de forma mais apropriada se a hipoglicemia acontecer na unidade de saúde. Se ele tem condição de deglutir ou se ele está ali inconsciente, as questões também aí do acesso venoso e da quantidade de glicose venosa que pode ser administrada. E sobre as orientações, né, da condução da hiperglicemia. É importante identificar as causas, né, que já tratamos aqui, e corrigir as situações que provocam aquela hiperglicemia. Se ele está ali em casa, né, e precisa ter orientações, ele pode manejar reduzindo o carboidrato da próxima refeição, sempre orientar aumento da ingesta, né, de água. Pode praticar exercício físico numa tentativa de controlar essa hiperglicemia, especialmente isso é seguro se ela for menor que 250, porque acima tem maior risco de produção de corpos cetônicos. E deve ser orientado a aplicar a sua dose de correção. Essa dose de correção, ela habitualmente vai lá na prescrição do endocrinologista, tá? Mas é importante, se ele tiver alguma dificuldade ainda, né, de estar compreendendo como que se faz essa dose de correção, como se calcula, que a equipe ajude também ele nessa compreensão. A dose de correção, ela é calculada baseada no fator de correção ou de sensibilidade, que corresponde ao valor de quantos miligramas por decilitro uma unidade de insulina reduz naquele indivíduo. Em geral, assim, por exemplo, é comum que uma unidade de insulina rápida reduza 50 miligramas por decilitro, mas isso geralmente é individualizado depois no acompanhamento. Ou essa dose, né, que eu falei assim, de 50, pode ser calculada através dessa fórmula, né, em que o 1.700 é dividido pela dose total que ele vem usando de insulina rápida, ou dose total de insulina, se ele usa insulina rápida, e 1.500 dividido pela dose total de insulina, se ele usa insulina regular. Isso é o cálculo que habitualmente o endocrinologista faz e orienta. Bem, mas se ele tem lá esse fator de sensibilidade, né, de 50, por exemplo. Bem, aqui no exemplo ele deu o fator de sensibilidade de 40. Então, ele sabe que o fator dele de correção é 40, e ele está com essa glicemia de 281, então ele tem que diminuir 281, retirar do valor que ele quer alcançar de glicemia. Aqui nesse exemplo foi proposto 100, ele coloca 281 menos 100 e divide pelo seu fator de correção, que é 40, tá? Então, aqui o cálculo deu 4,5, então essa seria a dose de correção, tá? Se ele não tem a caneta geralmente disponível no SUS, né, vai de 1 em 1 unidade, ele pode arredondar, por exemplo, para 5 unidades. Aqui é só para ilustrar que vamos trabalhar com metas individualizadas, né, conforme risco de hipoglicemia, histórico de hipoglicemia grave, e mesmo aqui a faixa etária faz com que o endocrinologista prescreva e oriente uma meta glicêmica diferenciada para crianças, adolescentes, adultos, e também a faixa etária pediátrica, né? Só para vocês terem conhecimento que tanto a meta glicêmica pode ser diferenciada, quanto também, né, o fator de correção costuma ser diferente para faixa etária, por faixa etária. E também é muito comum eles não se habituarem de início, pelo menos, ao cálculo. Então, esse cálculo já vai pronto algumas vezes, né, em tabelas, certo? Aqui, ó. Se ele tem aqui essa meta glicêmica de chegar, né, o objetivo da glicemia dele é de 100, e ele tem um fator de sensibilidade de 50, aí pode ser criado nessa tabela que já orienta
conforme uma faixa de glicemia. Aí já não dá aquele cálculo, né, tão preciso, né, de casas decimais, mas conforme uma faixa de glicemia, se orienta que ele adicione, né, uma quantidade de insulina rápida ou diminua uma quantidade de insulina rápida. Esse cálculo é normalmente feito baseado no valor da glicemia antes da refeição, que ele já vai aplicar insulina rápida para se alimentar, né, uma dose, e aí ele vai ou diminuir essa dose ou acrescentar conforme a tabela, tá? Então, a tabela vai seguir o valor da glicemia que ele apresenta naquele momento, e ela é baseada na sensibilidade que o organismo dele tem de reduzir, né, a uma quantidade de insulina. Muito bem. E nos dias que ele tem doenças, né, intercorrentes, o que é que deve ser orientado? Ele é orientado a medir mais frequentemente a glicemia e, baseado no valor da glicemia, vão ser colocadas, né, doses, né, a mais ou menores de insulina. Ele pode também, inicialmente, tentar corrigir essas situações, aumentando um pouco ou reduzindo a ingesta de carboidratos, e uma condução apropriada vai evitar, como já comentamos, as necessidades de internação. As recomendações da diretriz, né, brasileira de diabetes é que, na maioria dos casos, deve se manter a insulina basal, né, mesmo em procedimentos hospitalares, mesmo que ele permaneça em jejum, pode ser orientado a alguma redução da dose, mas a manutenção da insulina basal, ela diminui bastante o risco da cetoacidose. Claro que se houver algum período de jejum, a monitorização deve ser mais frequente, pode ser necessário a glicemia venosa ou a glicose venosa contínua. No caso desses dias de doença, pode ser necessário, o mais comum são as situações de hiperglicemia, com a necessidade de aumento de dose da insulina, tá? Conforme o valor apresentado e calculado também baseado como que ele está ingerindo o alimento e na sua dose total de insulina. Por exemplo, mudanças, né, de 10% na dose da insulina são sugeridas se necessário. O monitoramento deve ser feito a cada 1 a 4 horas, né, nessas situações transitórias, né, que aumentam a glicemia. E a insulina rápida, rápida e ultra rápida, pode ser administrada nessas situações em doses adicionais a cada 2 a 4 horas e a regular a cada 4 horas, se necessário. E é muito importante garantir uma hidratação, né, apropriada nesses dias de intercorrência. Aqui eu trago as referências bibliográficas para vocês consultarem e agradeço a atenção.